precisamos, para viajar, logicamente, nós precisamos preparar a nossa bagagem. Só que nós vamos aprender que existem bagagens que nós não podemos levar. Deixa eu só falar a primeira parte. A primeira parte é que existem bagagens que nós precisamos levar. Existem bagagens que é necessário levar numa viagem, como coisas pessoais, é necessário levar. No mundo espiritual é a mesma coisa. Existem bagagens boas para se levar. Por exemplo, para 2022 é bom levar a bagagem dos sonhos. Haja o que houver, não deixe de sonhar. Sonhar não paga nada. Então é bom que você sonhe. É bom que você leve essa bagagem, essa boa bagagem com você. Porque Deus ainda realiza sonhos. E Deus quer realizar os seus sonhos. Quem crê assim, diga glória a Deus. É bom levarmos a bagagem da persistência, da perseverança. Até porque, se não for persistente, não for perseverante, nem para o céu a pessoa não vai. Então tem que levar essa bagagem. É bom levar a bagagem da confiança em Deus. Não tirar a confiança de Deus jamais. Você sabe que às vezes as lutas vêm para tentar estremecer a nossa confiança. Então, leve essa bagagem da confiança. Porém, existem bagagens que nós não podemos levar. Há um tempo atrás, uma senhora nos procurou e disse: pastor, eu saí do meu estado e vim para Brasília, mas que sufoco que eu passei. Porque quando eu cheguei no aeroporto, levando um monte de coisa, cheguei no aeroporto, deu excesso de bagagem. Eu tinha que fazer uma escolha. Eu tinha que escolher deixar a minha bagagem, muita coisa, deixar a minha bagagem no aeroporto ou pagar para levar a minha bagagem. E ela escolheu pagar para trazer a bagagem dela. E quando chega a Brasília, ela já não tinha dinheiro para fazer outras coisas. Você sabe que tem muita gente assim, que está pagando um preço muito alto, porque tem levado bagagens, talvez que não deveria. Tem, às vezes, na mala, levado um excesso de bagagem. Para que 2022 seja diferente, nós precisamos escolher o que é que nós vamos levar. Existem bagagens que não dá mais para levar. Existem coisas que vai nos impedir de atingir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Existem bagagens que dificultam até o nosso caminhar. Existem bagagens que paralisa, atrapalha, estraga o plano de Deus para a nossa vida. Deus nos trouxe aqui para esse último culto do ano, para que seja um dia de decisão também. Para que seja um dia, de escolha, de decisões. E toda escolha que nós fazemos, toda decisão que nós tomamos hoje vai refletir no nosso presente, mas vai refletir principalmente no nosso futuro. Tem bagagens, guarde isso no coração, tem bagagens, tem malas que não dá para levar. E é isso que nós vamos aprender. Eu quero falar com você hoje, assim Deus nos permitindo, sobre 3 tipos de coisas que não dá para levar. Vamos lá para Isaías, capítulo de número 10, vamos lá? Isaías, capítulo de número 10. Então o tema da mensagem hoje é excesso do que, pessoal? De bagagem. A nossa vida é uma viagem, então devemos levar a bagagem dos sonhos, da fé, da confiança, da esperança, mas tem outras bagagens que não dá para levar. Tem bagagens que é melhor deixar, senão nós vamos pagar um preço muito alto. Vamos lá para Isaías, capítulo de número 10. Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 28. Quem está feliz com Cristo, diga glória a Deus. Estamos viajando com o Senhor está na direção e tudo vai bem para a glória de Deus. Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 28. Se Deus não falasse mais nada, lembre-se disso. Há bagagens que nos impedem de caminhar. Existem bagagens que nos impedem de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Existem bagagens que nos impedem de alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 28. Diz assim, povo de Deus: já vem chegando a
Aiat, já vai passando por Migron, e em Micmas lança a sua bagagem. Aqui está falando que é necessário então lançar a sua bagagem. Tem uma outra tradução, deixa eu ler nessa outra tradução, fica até mais fácil para entender. Versículo 28 ainda, diz assim, essa outra tradução. A Assíria vem a Aiat, passa por Migron em Micmas, larga ou deixa a sua bagagem. Pronto, aqui está o recado de Deus para nós. Era necessário que o povo de Deus, então, para vencer, deixasse, largasse, abandonasse, lançasse fora algumas bagagens. Hoje é a mesma coisa. Deus continua sendo Deus. E para que nós possamos caminhar, para que nós possamos, atingir o nosso alvo, para que nós possamos ver os nossos sonhos saindo do papel para se tornar realidade, nós precisamos decidir, meu Deus, eu preciso largar algumas bagagens. Por exemplo, ninguém deve entrar num relacionamento e levando para um relacionamento algumas bagagens que não deveria. Isso vai atrapalhar. Tem muito relacionamento, casamento abalado, porque talvez uma parte ou a outra, ou ambas as partes, tenham levado para dentro do relacionamento bagagens antigas, talvez de muitas frustrações. Isso atrapalha, vai impedir a pessoa de alcançar o melhor de Deus. Nesse mesmo entendimento, vamos lá para o livro de 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 21. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 21. Vai ficando mais claro. 1 Samuel, capítulo de número 10, o versículo é o de número 21. Geralmente a pessoa vai para uma viagem, ela coloca um monte de coisa na mala e às vezes dá a impressão que vai usar tudo, mas quando vê, não usou nem 50% daquilo que colocou na mala. E espiritualmente falando, nós precisamos ter o cuidado de não levarmos bagagem demais, levarmos coisas que vai nos atrapalhar futuramente. Olha o que diz aqui em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 21. Aqui fala acerca do primeiro rei de Israel, fala acerca do Saul. Era a transição dos juízes para os reis. Saul, o primeiro rei de Israel. E o Saul era para ter sido uma bênção. Só que nós vamos aprender aqui que a primeira bagagem que precisa ser deixada para Deus agir, para Deus operar, para que 2022 seja o ano da retomada, é a bagagem do medo, a bagagem da insegurança. Eu estou pregando para a gente aqui que tem um potencial fora de série, só que o medo paralisa, o medo atrapalha. Tem muita gente que precisa deixar a bagagem do medo, da insegurança, para viver dias melhores. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem gente que foi treinado, olha isso para o pastor, tem gente que foi treinado a se tornar uma pessoa insegura. Sempre ouviu, você não pode, isso aqui não é para você, você não vai conseguir crescer. E hoje é dia de quebrar essas cadeias. Hoje é dia de se segurar em Deus. Hoje é dia de saber, meu Deus, com o Senhor eu posso, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Primeira bagagem que precisa ser deixada para entrarmos em 2022 é a bagagem do medo, é a bagagem da insegurança. Medo e fé é totalmente o oposto. Creu em Deus da fé. Creu no inimigo traz medo, traz pânico, e isso atrapalha, isso paralisa. Olha o que diz aqui, aprendendo um pouco com a vida do Saul. Versículo de número 21 diz assim: e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. O Saul foi promovido, era para ser o rei. Agora estão procurando o Saul. Onde é que está o Saul? E não dá para achar.
O Saul se escondeu, Saul estava escondido. Nós vamos ver no versículo seguinte, eles procuraram o Saul para colocá-lo como rei. Cadê o Saul? O Saul está escondido. Seguindo a leitura, para nós entendermos melhor, versículo 22, diz assim: então, tornaram a perguntar ao Senhor, se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, leia comigo agora, vamos lá? Eis que se escondeu entre a bagagem. Cadê o Saul? O Saul está escondido. Está escondido entre a bagagem. Aquele excesso de bagagem estava escondendo o Saul. Sabe que tem muita gente assim, que assim como Saul, tem se escondido atrás da bagagem do medo. Saul, talvez, jovem ali, talvez se sentia inseguro, incapaz de assumir aquele posto que ele estava sendo colocado. Olha, primeira bagagem, estou repetindo isso que é para ficar no nosso coração mesmo. Primeira bagagem que nós precisamos arrancar, jogar, tirar, é a bagagem do medo, da insegurança. Quem quer vencer em 2022 precisa deixar a bagagem do medo. Levanta assim as suas mãos bem altas assim aos céus e diga assim comigo: Senhor Jesus. Não, mas pode ser melhor, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu abro mão de toda a bagagem de insegurança, de medo. Diga: Senhor, eu creio que eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Não se esconda. Ele estava escondido. Deus o avistou. Deus nos viu também. Seguindo a leitura, versículo de número 23 diz mais. 23 novamente diz assim: e correram e o tomaram dali e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Deus viu o Saul escondido debaixo da bagagem. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus vê também quando nós estamos com excesso de bagagem. Deus vê também quando nós estamos levando uma bagagem que não deveríamos. O Saul era para se destacar. Do ombro para cima, ele se destacava. Sabe o que eu aprendo aqui? Olha um instantinho para o pastor. Isso aqui é de Deus para nós. Porque existem bagagens que, se nós levarmos, vai nos impedir de alcançarmos um lugar de destaque. Vai nos impedir de se destacar como Deus deseja que nós nos destaquemos. Então, primeira bagagem, a bagagem do medo e da insegurança. Nesse mesmo 1 Samuel, só que agora capítulo 30, vamos lá? 1 Samuel, capítulo de número 30. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 30. O versículo agora é o de número 10. Outra bagagem que precisa ser deixada de lado é a bagagem do cansaço. E, tem muita gente cansada por aí, pessoal. Tem gente cansada fisicamente, mas tem muita gente cansada espiritualmente falando. Tem gente cansada de lutar. Tem gente cansada de orar. Tem gente cansado de acreditar. Tem gente cansada de dar chance, de dar oportunidade. Tem gente até cansada de servir a Deus. Tem muita gente cansada emocionalmente falando. Nós vamos aprender que essa bagagem do cansaço não dá para levar para o próximo ano. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Precisamos aprender a confiar no Senhor. Ninguém deveria tomar nenhuma decisão quando se sente cansado emocionalmente falando, porque a chance de errar, e errar com quem nós amamos, é muito grande. Está cansado, aprenda a descansar nas promessas do Senhor. E eu sei que muitas vezes existem batalhas na vida que nos cansam. Tem batalhas às vezes na vida que vêm para nos cansar. E são diante dessas batalhas que nós precisamos nos lembrar: meu Deus, eu preciso descansar no Senhor. 1 Samuel capítulo 30 fala acerca do rei Davi. O Davi sai para guerrear, sai para batalhar, mas o Davi foi meio descuidado. Ele deveria ter deixado alguém para cuidar ali do povo, cuidar da família, cuidar dos filhos, mas ele não fez isso. Os inimigos entraram. E quando o inimigo entra na vida de alguém, entra no casamento de alguém, entra na vida financeira de alguém, o inimigo faz um estrago muito grande. E foi um estrago muito grande.
levaram-se presos os filhos, levaram-se presas as mulheres do Davi e também dos seus soldados. O cenário era triste, era desolador. O Davi, quando chega, eu fico imaginando o Davi, o mesmo que derrubou o gigante, o Davi agora vai aos prantos. E às vezes, quando as coisas não vão bem, às vezes grandes homens e mulheres de Deus, às vezes também vão aos prantos, choram também. Ele chorou, os homens chorando também, guerreiros chorando, eles enxugam as lágrimas, um fala para o outro: nós estamos nessa situação por causa do Davi, o Davi é o culpado, vamos então pegar as pedras e vamos matar o Davi a pedrada, queriam apedrejá-lo. Você já percebeu que quando as coisas não vão bem, é normal às vezes do ser humano, às vezes tentar colocar a culpa em alguém, a culpa do seu insucesso colocar nos outros, mas nós somos os únicos responsáveis, tanto pelo sucesso da nossa vida, ou também pelo fracasso da nossa vida. Só depende de nós. O Davi, quando vê aquela situação, ele vai e coloca o éfode, a estola sacerdotal, e vai buscar Deus. Nos momentos difíceis da vida, não é hora de entregar os pontos. Nos desafios da vida, é hora de buscar ainda mais a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Davi entendeu isso. Espera aí, a dificuldade veio, o desafio surgiu, mas agora é hora de me levantar e buscar Deus, enxugar as lágrimas e se colocar e buscar Deus. Ficar chorando, ficar se lamentando, não vai trazer a solução do problema, não vai resolver coisa alguma. O que vai resolver a situação é buscar Deus, e é isso que o Davi faz. Ele busca Deus. Resumindo a história, Deus fala: Davi, pode ir, Davi. Vai, meu filho, vai, porque você vai trazer de volta tudo aquilo que o inimigo lhe tirou. E ele vai, ele junta ali 400 homens, prepara 400 guerreiros para ir em busca daquilo que havia se perdido. E no versículo de número 10 diz assim: e seguiu-os Davi, ele, e quantos homens, pessoal? 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Olha que coisa séria. Olha como que é importante deixar a bagagem do cansaço, porque aquela bagagem do cansaço impediu aqueles homens de seguir adiante, de seguir em frente. Volto a dizer, desculpa ser repetitivo, olha esse cantinho para o pastor. Tem muita gente assim. Tem muita gente que poderia estar muito mais longe do que está, mas o cansaço tem atrapalhado. Verdade. Eu sempre digo o seguinte: olha, quando você se sentir cansado, descanse em Deus. Sentiu cansado para vir à igreja, é aí que você deve vir mesmo. Nós não podemos nos deixar ser vencido pelo cansaço. Aqueles dos 400, 200 resolveram: nós não vamos caminhar, estamos cansados. 2022 virá aí, as batalhas vão surgir, mas nós não podemos nos cansar de lutar, nos cansar de crer, nos cansar de servir a Deus, nos cansar de buscar o Senhor. Vamos para o versículo de número 21 agora, pula para o versículo 21, diz assim, versículo 21, diz assim: e chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Olha o 22, eu já explico, diz mais: então todos os maus e filhos de Belial, sempre tem a turma do contra, né? Dos filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher, seus filhos, e se vá. Olha o 23. Porém Davi diz: não fareis assim, irmãos meus, com o que o Senhor nos deu, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Deixa eu parar um pouquinho para explicar. Os outros que foram, os 200 que foram, que arriscaram a sua vida, que batalharam, que venceram, estavam trazendo de volta aquilo que havia se perdido.
Quando viram os outros 200 vindo ao encontro deles, disseram, não, peraí, eles não têm direito, nós não vamos dividir, nós não vamos compartilhar aquilo que Deus nos deu com outras pessoas. Sabe o que eu aprendo aqui? Até uma outra mensagem, mas vale a pena dizer isso na noite de hoje. Porque quem é de Deus não é egoísta. Quem é de Deus, ele tem prazer, sabe, de compartilhar aquilo que Deus tem dado. Ele tem prazer de compartilhar com os outros. Ele tem prazer de ser bênção e transbordar na vida de muita gente. Olha, se prepare para transbordar na vida de muita gente. Se prepare para ter a condição de ser abençoado, mas também de abençoar a vida dos outros. Quem é de Deus se sente bem assim. Opa, eu conquistei a vitória, agora eu vou transbordar na vida dos outros. Eu vou abençoar os outros também. Eu vou compartilhar com os outros aquilo que Deus tem me dado, aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eles não queriam compartilhar. O Davi disse, não, peraí, Deus nos abençoou, Deus nos honrou. Nada mais justo do que nós compartilharmos do despojo que Deus nos deu. Continuando a leitura, versículo de número 24, aqui que eu queria chegar com você, diz assim, e quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com o quê, pessoal? Com a bagagem. Igualmente repartirão. Então, para que nós possamos chegar do outro lado, para que nós possamos ir bem, quem quer ir bem em 2022 aqui, diga glória a Deus. Para que nós possamos ir bem e muito bem, é necessário deixar a bagagem, sabe, do cansaço, do estresse. Tem gente que anda muito estressado por aí, diga Deus me livre. Você conhece gente assim? Tem que deixar essa bagagem. Não dá, para chegar em 2022 carregando a bagagem do cansaço. Isso vai nos impedir de alcançar grandes vitórias. Isso vai nos impedir de alcançar o despojo, o prêmio que Deus tem para nós. Levante assim as suas mãos assim bem alto, respire fundo e diga assim comigo, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu decido nessa noite deixar em 2021 a bagagem do cansaço, do estresse, da fadiga e da frustração. Essa bagagem precisa ficar. A bagagem do cansaço, do estresse, da fadiga, da frustração tem que ficar. Só para nós encerrarmos, eu prometo que eu encerro aqui agora, vamos lá para Josué, capítulo de número 7. Porque existem outras bagagens também, a lista é grande, de bagagens que precisam ser deixadas ou precisam ser deixadas para que Deus possa agir, para que Deus possa operar, para que 2021 seja uma bênção na nossa vida. Outra bagagem que precisa ser deixada é a bagagem do pecado, que gera dor, que gera sofrimento. Vamos lá em Josué, capítulo de número 7, versículo de número 10. Josué, capítulo de número 7, versículo de número 10. Aí eu termino aqui. Josué, capítulo de número 7, versículo de número 10. 2022 está chegando e nós só vamos levar boas bagagens. Só vamos levar coisas boas, pessoal. Aquilo, as boas experiências, as boas coisas que Deus tratou conosco, essas nós levaremos, porque precisaremos dela lá na frente. Deus precisará de homens e mulheres que se preparem hoje para o futuro. Deus precisa de pessoas hoje que se preparem e levem uma boa bagagem. Mas Deus precisa também de pessoas, de homens e mulheres que decidam, Deus, eu não vou levar a bagagem do estresse, eu não vou levar a bagagem do cansaço, eu não vou levar a bagagem do medo, da insegurança e assim por diante. Só para nós encerrarmos, Josué, capítulo de número 7, versículo de número 10. Eu encerro aqui, Josué, capítulo 7, versículo de número 10. Fala acerca do povo de Deus, do povo de Israel. Eles vinham de uma grande vitória. E depois de uma grande vitória, a nossa vigilância deve aumentar. Porque às vezes, depois de uma grande vitória, às vezes vem também um grande ataque do inimigo.
O inimigo não está satisfeito de lhe ver sentado ou sentada aí aonde você está. E o inimigo sempre vai tentar nos tirar do plano, do projeto e do propósito de Deus. Eles haviam vencido Jericó. Jericó ninguém entrava porque estava fechado, ninguém saía também. Haviam tido uma grande vitória. Só que agora era uma outra luta, era uma outra batalha. A nossa vida é uma viagem. E nessa viagem nós enfrentamos desafios. Todos os dias nós enfrentaremos desafios, mas diante dos desafios da vida, nós não podemos sucumbir. E eles sucumbiram. O desafio agora era bem menor do que o desafio anterior. Era contra uma cidade tão pequena quanto o nome. O nome da cidade era Ai. Humanamente falando, era a vitória certa. Era a vitória garantida, a vitória do povo de Deus, com Deus na direção. A luta pode ser grande, mas a vitória é maior. Era assim que eles pensavam. Só que agora Israel perde a batalha. Perderam a batalha e começaram a levar uma bagagem que não era para levar. A bagagem da dor e do sofrimento. E Deus não quer que nós levemos essa bagagem. Só para nós encerrarmos, versículo de número 10. Josué, depois que o povo perde a batalha, ele faz uma oração a Deus. Deus, por que disso? Por que de termos perdido a batalha? Versículo 10 diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel fez o que, pessoal? Pecou. E até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema. E também furtaram. E também mentiram. E até debaixo de onde? Da sua bagagem o puseram. Olha que coisa séria. O povo perdeu uma batalha que parecia fácil. E que realmente era simples. Perderam a batalha. Josué rasga o coração. Deus, por que nós perdemos a batalha? E Deus fala: Josué, olha, o povo pecou. Israel pecou. E até debaixo da sua bagagem levaram o anátema. Sabe o que dá para entender? Aquele povo levou uma bagagem que não era para levar. Eles levaram a bagagem do pecado. E aquela bagagem do pecado, da desobediência, gerou sofrimento, gerou dor. Sabe o que eu entendo aqui? Existem bagagens que, se nós não decidirmos hoje deixar de lado, se nós não abrirmos mão dela, pode lá na frente gerar dor, pode gerar sofrimento, pode nos atrapalhar de cumprir e viver o plano de Deus. Hoje é dia de abrir mão de todas as bagagens na nossa vida, traumas, feridas, que possam nos trazer dor e sofrimento. O Acã foi louco, ele guardou algo que não deveria. Ele vai e guarda ali a capa babilônica, os ciclos de ouro. Fique imaginando que loucura, porque ele jamais poderia andar no meio do povo de Deus com aquilo. Aquilo era amaldiçoado, aquilo era anátema. Deus havia falado claramente, mas ele preferiu levar aquela bagagem que depois gerou aquela bagagem do pecado, que gerou frustração para Josué, gerou sofrimento e gerou dor. Deus nos trouxe aqui hoje para que nós venhamos abrir mão de tudo aquilo que possa gerar dor, sofrimento e assumir tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida em nome de Jesus. Quem entendeu o recado de Deus, diga glória a Deus. Levanta bem alto assim as suas mãos aos céus, feche os seus olhos. Senhor, essa palavra é uma mensagem de cura, é uma mensagem também de incentivo, é uma mensagem para nos levantar, uma palavra positiva, para nos fazer entender, meu Deus, que a viagem de 2022 está prestes a iniciar, está prestes a começar, e como bons viajantes do Senhor, como peregrinos nessa terra, Senhor, nós não podemos de forma alguma levarmos, meu Deus, a bagagem da insegurança, a bagagem do medo. Nós não podemos levar a bagagem do cansaço, da fadiga, da frustração. Não podemos e nem iremos levar a bagagem do pecado, a bagagem que nos levará, meu Deus, a dor e sofrimento. Diga assim comigo: Senhor Jesus, essa viagem
que vai começar será uma bênção na minha vida. Diga: 2022 será o grande ano da retomada, do meu recomeço. Diga: glória ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Se você pode, glorifique a Deus. O Senhor é o nosso ajudador. Não temeremos o que nos possa fazer o homem. Amém? Glória a Deus. Olha, falta um pouco.